Muito bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Prazer estar falando com vocês. Meu nome é Wellington Assis, trabalho como arquiteto de soluções aqui na Cisco, responsável pelo portfólio de networking, parte de wireless, switching, parte de Catalyst Center, Meraki, SD-WAN, parte de ISE. Sou responsável aqui hoje dentro do Brasil. Perfeito? Então você deve estar se perguntando, poxa, Wellington, faz muitos meses aí que você não posta o vídeo. Pessoal, de fato, esses últimos meses foram meses de muito trabalho e dedicação. E dedicação tanto em temas pessoais como temas profissionais. Aí acabei deixando o canal um pouco de lado. Agora eu tô retomando novamente e com novos vídeos aí para poder compartilhar conhecimento com vocês, assim como nos vídeos anteriores. Perfeito? Então hoje um tópico bem interessante que a gente vai falar é sobre Apple, Intel, Samsung e Analytics, a parceria entre os líderes de mercado que traz analíticos diferenciados à sua rede Wi-Fi. O quão importante é esse recurso para o seu dia a dia operacional, para você entender como está operando a sua rede e como é a interação entre esses vendors na sua infraestrutura, além dos seus diferenciais. Perfeito? Então vamos lá. Antes de iniciar o vídeo, né? Inscreva-se no canal aí, ative o sininho para notificações de novos vídeos para você. Continuando a nossa agenda, a gente está em funcionalidades básicas e avançadas da controladora 9800, tá? Vou dar uma acelerada no processo para a gente terminar a parte da 9800 aí o quanto antes. Agora que eu retomei os vídeos aqui no canal. E depois a gente tem modelos de APs, modelo de operação dos APs, uma série de outros tópicos aí que a gente vai abordar ao longo das próximas semanas. Perfeito? Então vamos lá, pessoal. A agenda de hoje a gente vai falar um pouco sobre a parceria entre Cisco, Apple, Samsung e Intel e os benefícios. Os casos de uso que a gente tem com Intel Analytics, por exemplo. Os requisitos para você ter o device Analytics com Apple, Samsung e Intel. Como configurar e usufruir desses benefícios. Como visualizar isso dentro do Catalyst Center e dentro da controladora Wireless 9800, por exemplo. Então a gente vai ter essa visão desse recurso já operacional. Perfeito? Iniciando aqui com o tópico, né? Apple, Samsung e Intel, tá? Ali não é Apple, é Intel Analytics. Perfeito? O importante é que a Cisco ela te entrega a visão do endpoint. Então, poxa, olha, como assim a Cisco me entrega a visão do endpoint, né? A Cisco hoje é a única empresa com tanto tamanho e poder aí para fazer uma parceria com os maiores fabricantes de dispositivos, né? A Cisco é a maior empresa de networking no mundo todo, a gente sabe bem disso. Isso já há muitos anos, desde que a Cisco surgiu há muitos anos atrás. Então ela tem uma parceria muito forte com vendors líderes de mercado, vendors líderes do mercado de endpoints também, como a Samsung, a Apple e as placas da Intel, por exemplo. Isso faz com que os dispositivos eles tenham a capacidade de enviar mensagens exclusivas para os APs da Cisco que ajudam você a entender um pouco mais como está o comportamento do dispositivo, entender um pouco mais como é que está a conectividade e a performance do lado dele. E, por exemplo, você pode se perguntar como quando você tem equipamentos como esse. Fazer perguntas como, qual é o seu dispositivo? Será que ele é um telefone? Será que é um tablet? Esse é o tipo de informação que a gente costuma já receber da infraestrutura identificando esse tipo de equipamento. Mas muitas vezes você quer saber, poxa, qual que será que é o hardware que está naquele equipamento? Qual que é o software que é o driver que está instalado? Será que aquele driver tem algum tipo de bug? Será que, por exemplo, minhas centenas ou até milhares de dispositivos que estão conectados, como laptops na minha infraestrutura, de fato estão usando a versão de driver recomendada, padronizada para o meu ambiente? Então, pessoal, a gente sabe muito bem, principalmente a gente que trabalha na parte de networking, que muitas das vezes a gente tem problemas no Wi-Fi que são relacionados ao driver e não necessariamente à configuração, à implementação que foi feita. Então, é importante, quando você tem a visão do endpoint, é você ter esse tipo de visibilidade. A visibilidade do endpoint, efetivamente, por exemplo. Aí vem um ponto. E como é que esse dispositivo vê o RF? Então, muitas das vezes a gente vê soluções de mercado onde você vê só a visão do lado do access point. Poxa, olha, como assim lá do Access Point? Como é que o Access Point está recebendo aquele dispositivo? Por exemplo, a menos 70, a menos 65. Ou seja, você tem a visão de como o Access Point escuta, como o Access Point está entendendo aquele dispositivo. Só que, muitas vezes no mercado você não vê a visão do dispositivo. O dispositivo reportando para o Access Point o sinal dele, a experiência dele, como é que ele fez o roaming. Então a Cisco te entrega essa visão.
Então o dispositivo, ele vai reportar para você: "Olha, eu estou enxergando o AP com esse RSSI. Estou enxergando esses outros APs como os vizinhos. Olha, estou tendo aqui uma retransmissão, estou tendo alguns problemas de roaming". Aí vem muitas vezes quando a gente está num troubleshooting: "Poxa, por que esse dispositivo se desconectou?". Dentro da rede 802.11, pessoal, a rede Wi-Fi, a gente tem razões. Então, por exemplo, o dispositivo ele manda: "Ó, tô me desconectando por isso", por exemplo. Só que se você não processa esses dados, você não entende isso. Agora, com essa parceria, o dispositivo, pelo próprio sistema operacional, ele reporta o motivo e você consegue identificar isso em camadas superiores. Por exemplo, foi um problema específico de roaming, um problema de transição, foi um problema na transição rápida de cache da informação, por exemplo. E você começa a trazer a informação do cliente e a informação do AP para o cliente, ou seja, eles trocam informações constantemente. Isso auxilia no roaming, auxilia na conectividade e auxilia no dia a dia da operação, por exemplo. Olha que interessante. Mas Wellington, e quais equipamentos a gente tem essa capacidade? Então hoje todos os equipamentos da Apple, da Intel ou da Samsung, e por curiosidade, aproximadamente 90% das placas wireless no mundo são da Intel. Então a Intel ela tem praticamente o monopólio das placas wireless aí, e são placas de altíssima qualidade, a gente sabe muito bem disso. Samsung, não dá nem para falar, a gente tem uma série de dispositivos Android com a Samsung, né? E a própria Apple, que também dispensa comentários. E quando você tem essa parceria, o que você começa a ter visibilidade dentro das nossas plataformas, seja a nossa controladora wireless, ou seja o Catalyst Center. Você começa a ter uma visibilidade como erros nos access points, desconexões temporárias, reportes de sinal baixo, por exemplo. Então o dispositivo começa a reportar tudo isso de informação para a gente. Além dele reportar para a gente o seguinte: estou conectado nesse access point aqui, estou enxergando os demais APs. Aí você deve estar se perguntando: poxa, Ayrton, mas se eu tenho essa informação, isso me ajuda muito a saber como é que está o sinal do lado do dispositivo, sem precisar ir até ele. Exatamente. Agora vamos imaginar o seguinte: você tem as controladoras wireless, você tem esses dispositivos que está falando aí de mais de 90% do seu parque, independentemente da indústria que você trabalhe. Se eu tenho 4 access points aqui, e eu tenho o dispositivo reportando para mim como é que está a experiência dele, e eu tenho uma ferramenta de localização, por exemplo, da Cisco, é o Cisco Spaces, eu começo a ter a visão do mapa, da cobertura desse mapa e onde o dispositivo está localizado e a experiência dele. Então, se antes eu tinha que ir até o endpoint para eu saber como é que estava a cobertura, por exemplo, agora eu tenho a visão desse endpoint pela triangulação dos APs, eu tenho ideia da localização dele, consigo saber como está o sinal ali sem precisar ir até ele. Poxa, Wellington, então isso abre possibilidades para mim, né? Se antes eu fazia o site survey constantemente, se eu tenho essa visão do endpoint, eu tenho uma visibilidade do sinal do lado do endpoint. Exatamente. Então são diferenciais importantes para o dia a dia. Outro ponto interessante de compartilhar com vocês é que a Cisco, com o Catalyst Center, por exemplo, a gente tem os mapas 3D. Então imagine você ter um mapa 3D com essa localização do dispositivo e você ter a experiência do lado do endpoint, sendo reportada para sua controller wireless 9800 ou por Catalyst Center, por exemplo, ou no seu dashboard Merak, por exemplo. Perfeito? E aí, informações que o dispositivo vai trazer: tipo do dispositivo, versão do sistema operacional, detalhes do comportamento e versão de driver. Olha que interessante a versão de driver. Como eu falei anteriormente, quem nunca passou por uma situação de você ter 50 máquinas conectadas, uma tem problema. Aí você fala, poxa, aí ficam culpando a rede Wi-Fi. Primeira coisa que você vai ver lá é o driver. Driver desatualizado, atualizou o driver, resolveu o problema, por exemplo. Passando um pouco mais, pessoal. Ah, Wellington, mas me explique principalmente esses casos do Intel Analytics, que é a maioria dos meus casos aqui. A minha empresa possui diversos computadores com Windows, por exemplo, onde eu tenho placas da Intel. Aqui a gente tem alguns casos de uso, pessoal. Por exemplo, casos de uso seriam esses, tá? Identificação de drivers desatualizados, por exemplo. Então eu não preciso ir mais até o computador reporta para mim essa informação. Validação de novos drivers. Então estou no processo de, poxa, eu preciso testar um novo driver aqui. Você instala em algumas máquinas, acompanha o comportamento. O próprio driver vai reportar para você como está a experiência dele.
Identificação de problemas de hardware, por exemplo. Olha, eu só tenho um problema nesse modelo de laptop. Os outros modelos eu não tenho problema. Então você começa a ter esse tipo de informação. Auxiliar no troubleshooting de roaming. Por que o dispositivo fez a transição? Qual foi o motivo dele sair de um access point para o outro? Foi por causa do 802.11k, 802.11v? Protocolo de transição rápida? E uma identificação de uma conexão ruim. Como é que eu consigo saber que o dispositivo está com conexão ruim? O próprio dispositivo reporta para mim. Olha, estou com um sinal muito baixo nesse ponto que eu estou aqui. Olha que interessante, você tem a visão do dispositivo. Identificando APs operando que estão causando problema. Então eu fiz um roaming, perdi o meu IP. Opa, Cisco, esse access point aqui está com problema. O access point que eu fiz roaming anteriormente estava ok, vim para esse access point, eu tive problema. Então quem nunca passou por aquele caso de você ter uma rede, por exemplo, em modo Flex Connect Local Switching, e você esqueceu aquela vila na porta? E aí, sempre naquele access point você tem problema, e você fica, puxa, qual que será que é o problema? Se o dispositivo reporta para mim que ele teve uma experiência ruim, que ele perdeu o DHCP naquele access point, você tem a própria visão do dispositivo e você toma ação de forma proativa para resolucionar aquele problema, por exemplo. Perfeito? Tá, Wellington, e quais reportes eu vou ter, né? Primeiro, os reportes, informações da instalação, modelo de hardware, sistema operacional, isso ajuda a identificar os atributos do equipamento. Quando o SRS estiver abaixo de menos 75, por 5 minutos ele vai enviar um relato de problema, tá? Poxa, Wellington, isso aqui poderia ser muito melhor. Sim, poderia ser muito melhor, mas nesse momento ainda tá, assim, chumbado na placa wireless da Intel, por exemplo. Isso vai ser customizado um dia? Espero que sim, tá? Então esperamos que a Intel ajuste isso logo para valores maiores que esse. Perfeito? Mas isso aqui já é um reporte bem importante. APs vizinhos. Então ele reporta até os 5 principais APs que ele está enxergando. Ou seja, ele está conectado no AP1 e fala, olha, estou enxergando o AP2, o AP3, o AP4, o AP5 com essa intensidade de sinal. E com base nessas informações ele pode fazer a transição ou não. Ou seja, tem a visão do lado do endpoint. Desconexões temporárias. Então quando o cliente ele tem uma desconexão, por exemplo, AP desconhecido, então ele relata APs vizinhos ali que por exemplo, estão mandando informações inválidas de fast transition, por exemplo, para ele fazer uma transição. Por exemplo, pode ser um AP de terceiro. E APs que estão falha, então APs ali que ele teve problemas, por exemplo, para se associar, problemas para se conectar efetivamente. Feito? E como é que funciona isso, Wellington? Então, pessoal, primeiro ponto importante, eu preciso ter uma placa Intel, né? No meu computador. Esse recurso a gente já tem há muitos anos, tá? Então, desde 2020, 2021, se não me engano, já foi fechada essa parceria. Então, é algo já, eu diria, consolidado, né? Você precisa ter as placas Intel com os drivers, pelo menos os drivers aí de 2023 para frente, né, pessoal? Não vamos pegar driver aí muito antigo, né? Então, os drivers recomendados aí pela Intel ou pelo próprio vendor do seu laptop que tem uma placa wireless da Intel, que são, obviamente, vão ser drivers mais recentes. Essa placa ela vai mandar um Analytics Report para o Access Point, que vai mandar para a controladora, então eu consigo enxergar isso direto na controladora 9800, diretamente por ela, assim como eu consigo enxergar no Catalyst Center também, se eu tiver esses dados. Perfeito? Tá, então, mas eu tenho o dashboard da Merak, consigo enxergar esses dados? Sim, consegue enxergar algum desses dados também no dashboard da Merak, tá bom? Alguns deles, não todos. Por exemplo, ainda não está disponível chegar a versão de driver pelo dashboard da Merak, mas logo vai estar também. Visualizar analíticos na controladora ou no Catalyst Center, eu consigo ver nos dois pontos. Consigo habilitar o Intel Analytics pelo Catalyst Center, que manda para controller e ele manda para o AP, ou diretamente na controladora wireless, perfeito? Primeiro caso. Primeiro caso, estou com drivers ruins, estão com drivers atualizados. Eu vejo que, poxa, essa máquina aqui, ela está com o último driver, ou o driver recomendado pelo fabricante do laptop, está funcionando perfeitamente na minha infraestrutura. E aí, dos 50 clientes, eu tenho uma máquina que está reclamando. Aí você fala, putz, meu, será que eu tenho que mudar minha rede Wi-Fi? Configurar alguma coisa? Você vai ver justamente aquela máquina. Primeira verificação que você tem que fazer, será que o driver está atualizado? Está padronizado com a minha infraestrutura? Você pode ter um driver lá
desatualizado, por exemplo. E aí você vai pedir para o time de máquinas fazer essa atualização. Quais são os benefícios? Você tem informações sobre a versão de driver, você não precisa de um agente do lado do dispositivo, porque a própria placa reporta isso para a infraestrutura e você reduz ali o tempo de identificação do problema. Vai você ir até a máquina e tentar identificar o driver ou pedir para alguém de microinformática responsável pelos laptops fazer essa verificação, você não, pela própria controladora wireless, você consegue identificar esse, esse problema. Perfeito? Segundo ponto, te ajuda na validação dos novos drivers. Então, por exemplo, eu tive um problema com aquele driver, quero testar um novo. Poxa, tanto o driver novo tem funcionado bem nessas máquinas aqui, não tive nenhum tipo de reporte, nenhum tipo de problema, mesmo no cenário onde eu tenho o driver mais antigo e o driver mais novo. Então, eu estou fazendo o processo de homologação. Não tive um comportamento inadequado com esse driver. Então, isso ajuda nos reportes para que você consiga fazer testes e efetivamente ver o comportamento daquele driver é, diretamente pela controladora wireless ou pelo Catalyst Center, por exemplo, ou pelo dashboard da Menac, por exemplo, também. Identificando um hardware ruim. Como é que eu identifico um hardware ruim, por exemplo? Então, vamos imaginar o seguinte: poxa, Wellington, eu tenho 30 laptops aqui e só um laptop está com um problema. Poxa, todos os outros são drivers desatualizados e eu vejo que somente esse modelo de laptop está com problema. Eu consigo puxar esse banco de dados e ter esse tipo de informação. Esse tipo de informação que traz, por exemplo, a monitoração do ambiente nesse sentido. Então, eu consigo ter a visão do hardware. Poxa, eu tô tendo problema naquele hardware, naquele modelo. Os outros hardwares que eu tenho, os outros 50 laptops, eu não tenho nenhuma reclamação. Então você começa a ter esse tipo de informação. Perfeito? Troubleshooting de roaming. Então, por exemplo, quando o dispositivo ele faz o roaming, ele vai reportar para a gente, por exemplo. Ó, estou fazendo o roaming por esse motivo. Isso dá uma visibilidade adicional, porque o Intel Analytics ele vai trazer esse tipo de reporte do lado do dispositivo para mim e vai fazer com que eu coloque isso dentro do Catalyst Center, tá, pessoal? Aqui está como DNA Center, mas podem considerar como Catalyst Center. Como vocês sabem, a gente teve um rebrand aí de DNA Center para Catalyst Center. Então, sempre que você ouvir Catalyst Center, lembre-se que é o DNA Center, tá bom? Identificação da conectividade ruim. Então, o dispositivo, quando ele tiver problemas de cobertura, ele vai reportar para mim. Ele vai reportar, olha, minha experiência está ruim. Eu estou com o local aqui com falta de cobertura. Então imagine novamente que você tem lá um mapa com os access points, você tem a triangulação dos access points, você tem a informação do dispositivo, por exemplo, que aqui ele está com problema de cobertura, aqui naquele edifício ele está com problema de cobertura. Você começa a ter essas informações e até a nível de roaming. Poxa, esse dispositivo demorou muito tempo para fazer a transição. Eu vi que ele só fez a transição com RSS de menos 85 dBm. Você começa a ter esse tipo de visão, pessoal. Perfeito? E identificação, um comportamento ruim no AP. Então, me conectei no AP, estou tendo problema somente nesse AP. Você começa a, você como administrador da rede, ter a visibilidade que, olha, esse access point aqui está com algum problema. Será que é uma, uma VLAN que está mal configurada? Ou será que ele está tendo um comportamento ruim em relação ao fast transition não fazendo cache, por exemplo? Então você tem mais informações para te ajudar ali no seu troubleshooting. Perfeito? Tá, mas Wellington, o que que eu preciso ter do lado do dispositivo, do lado do Catalyst Center e do lado da controladora wireless? Então, no mínimo a versão 2251, 50.1 na Intel, que é uma versão já 2 anos atrás, tá, pessoal? Essas placas da Intel são todas suportadas, tá? Então são placas aí AX, sejam elas Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 6E, o Catalyst Center e, é, e o release da controladora wireless. Hoje a recomendação é trabalhar no mínimo na 1712, tá? Perfeito? Recomendação do TAC no Catalyst Center na 2356 ou até na 2376, que já está como GA e logo deve virar recomendada. Essa aqui é a recomendada hoje e a 2376 está como General Availability, mas logo deve ser a recomendada também. Perfeito? Tá, Wellington, mas como é que eu configuro o Client Analytics, né? Como é que eu faço essa configuração? Primeiro, eu tenho que ter habilitado globalmente o Device Classification, tá? Que ele vai começar a identificar os dispositivos. Ah, esse é um Samsung, esse é um Apple, esse é um dispositivo da Intel. E como é que eu configuro o Client Analytics, né?
eu tenho que configurar também dentro do Policy Profile, habilitar o HTTP e o DHCP, que é caching, tá? Que é onde ele faz a identificação do dispositivo. Então, além de eu habilitar globalmente, eu tenho que habilitar esses recursos dentro do Policy Profile, tá bom? E eu também tenho que ter o PMF opcional ou mandatório, tá? Perfeito? Para ele poder identificar. Normalmente essas configurações ficam como opcional, tá, pessoal? Além disso, eu tenho que habilitar o Advertise Support. O que é o Advertise Support? É a capacidade de eu poder reportar aquilo e receber os reportes. Então, Advertise Support, Advertise PC Analytics Support aqui, tá bom? Tá, Walt, como é que eu suporto os clientes? Como é que eu compartilho esses dados de K e V e recebo os dados de K e V do cliente? Como a gente sabe, o K e o V, ele auxilia aí no processo de roaming, né? Fazendo toda a parte de envio das vizinhanças e até otimizando a transição, enviando os dados adicionais para os clientes para tomada de decisão de roaming, por exemplo. E aqui eu consigo ter um share data with client, ou seja, compartilhar mais dados ainda com o cliente em relação à infraestrutura. Perfeito? Outro ponto, poxa, Wellington, como é que o cliente reporta para mim? Eu queria saber, o cliente reportando, como é que ele enxerga a visita em vizinhança. Tá vendo que tem aqui, ó, Clients can report on association on RAM. Então ele vai reportar para mim durante a associação ou durante o roaming a vizinhança, por exemplo, dele. Perfeito? Então, resumindo, eu tenho que habilitar o K, o V, eu tenho que habilitar o Device Analytics, tanto global quanto no Policy Profile, e tenho que compartilhar os dados com os clientes e os clientes compartilharem comigo para que ambos ali tenham a informação. Então, basicamente, eu tenho que habilitar todas essas opções aqui. Aqui é onde eu habilito Samsung Analytics, Advertise Support. Intel Analytics é onde eu habilito o Intel para compartilhar os dados usando as placas da Intel, né? Essa parte, uma informação adicional do Samsung para o Samsung compartilhar com a infraestrutura. E aqui é Samsung para Samsung e Intel. Na associação do ROM, eles mandam o K Reports para habilitar para eles. No caso da Apple, pessoal, isso já vem com o Adaptive ali. A parceria que a gente tem com a Apple já vem nativamente esses compartilhamentos de arquivos, tá? Compartilhamentos de informações de transição, tá bom? Beleza? Intel Connectivity Analytics no Client 360. Então aqui a gente tem o exemplo do Connection Analytics no Client 360, dentro do Catalyst Center. Então, eu tenho um dispositivo aqui, eu tenho o report de todos os APs que ele está enxergando aqui, os eventos de roaming, e tem aqui os reportes que ele está me falando aqui. Reportes de erro, reportes de desconexão, reportes de sinal baixo. Então, eu tenho essas informações direto dentro do Catalyst Center ou diretamente pela controladora. A vantagem do Catalyst Center é que eu tenho todo um histórico ali. Então, em termos de troubleshoot, me auxilia muito ali no dia a dia operacional. Bom, quais foram as razões de roaming, né? Então, por que eu fiz o roaming? O dispositivo reporta para mim aqui o detalhamento do roaming, direto no Event Viewer. Detalhamento do reporte daquele roaming. E aqui eu consigo, dentro do Catalyst Center, ter uma visualização completa. Se eu quiser fazer uma captura, se eu quiser ver o dispositivo dentro da planta, que eu falei para vocês, que é bem legal ter essa informação em real time. Se eu quiser fazer uma captura de pacote, se eu quiser todos os eventos em tempo real, eu consigo ter essa informação dentro do Catalyst Center. Perfeito? Ah, desculpem. Visualizando o Intel e Apple Analytics no Catalyst Center. Então, vou passar um pouco rápido aqui, mas aqui é um exemplo. A gente visualiza isso dentro do Catalyst Center. Então, estou aqui dentro do iPad da Grace, tá? A Grace é um dispositivo da Apple. Então, aqui eu tenho todo o histórico no Catalyst Center da saúde desse dispositivo. Então, aqui, nesse intervalo de vermelho foi onde ele teve problema. Aqui eu tenho todo o histórico de autenticação com sucesso, roaming com sucesso, qualidade de RF, qualidade de tráfego, os problemas que aquele dispositivo teve, os issues. É importante saberem que dentro do Catalyst Center ou DNA Center, né, hoje como Catalyst Center, a gente consegue fazer, por exemplo, o tracking de máquinas de VPs, por exemplo. Por exemplo, eu tenho diretores importantes, eu posso cadastrar no Catalyst Center como endpoints importantes, para que se eles tiverem algum problema, eu conseguir reportar para a infraestrutura. Perfeito? Application Experience, informação das aplicações, todo o histórico a gente tem a visibilidade aqui. E aqui embaixo a gente tem a iOS Analytics, tá vendo? Dispositivo da Apple, os APs que ele está enxergando
E aqui os APs vizinhos que ele está enxergando, a desassociação que ocorreu ao longo do tempo. Passando um pouco mais aqui, a gente já vai no Intel Analytics, que eu estou procurando um PC. Clico em Intel Connectivity Analytics. Aqui eu tenho a informação do dispositivo, o access point que ele está conectado, todos os eventos de roaming. E aqui alguns reportes de erros, por exemplo, que eu coletei nos access points que eu me conectei. Perfeito? Dentro do Catalyst a gente tem mais informações, tá, pessoal? De DNS, DHCP, analíticos, mas isso aí a gente vai abordar em outra sessão quando a gente falar dos dashboards, tá bom? Aqui seria, poxa, Wellington, como é que eu visualizo na controladora 9800? Então, uma vez que eu configurei o Policy Profile, W1 Profile, aquelas configurações que eu passei para vocês, e a configuração global, eu consigo visualizar dentro do próprio cliente os dados da versão de software de driver, a máquina que ele está, a placa que ele está utilizando. Então eu consigo ter informações aqui de classificação do dispositivo, informação da vizinhança, ou seja, eu começo a ter esses dados do próprio dispositivo reportando para mim como estatísticas para eu entender o comportamento dele na minha infraestrutura. Perfeito? Então é isso, pessoal. É muito bom compartilhar esse conhecimento com vocês, falar sobre Intel, Samsung Analytics, a importância disso na sua infraestrutura, como habilitar, como você deixar isso funcionando, operacional dentro do seu ambiente. E no próximo vídeo, vou falar sobre segurança na rede Wi-Fi, tipos de autenticação, identificação e mitigação de ataques. Então a gente vai entender qual a diferença do modo Open, do modo WPA2, WPA3, o que é o modo Transition Mode, qual que é a diferença do PSK para o 802.1x, por que utilizar o 802.1x, como funciona cada um desses métodos. Parte de Rogue e Wireless Pass, o que seria um Rogue, qual que seria a importância de Wireless Pass no contexto de segurança na rede Wi-Fi. Toda a parte de conceito e config eu também vou mostrar como na 9800 a gente faz essas configurações sendo bem direto, tá, pessoal? Perfeito? Então é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez, né? Então, tá legal, né? Mas e você? Já se inscreveu e deu like? Já compartilhou com seus amigos? Já comentou para que eu tenha o seu feedback? Então, para mim é muito importante você dar like, você comentar, você compartilhar, você se inscrever no canal, que aqui a gente faz um trabalho de compartilhamento junto à comunidade, essa parte de Wi-Fi, para que vocês tenham esse conhecimento e tenham esse acesso a esse conteúdo, para que vocês possam usar nos projetos de vocês. Seja você cliente, seja você parceiro, seja você que está estudando aí para tecnologia. Perfeito? Então, mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Um grande abraço e tchau, tchau.